Esta semana, o jornalista e escritor Lorival Santana esteve aqui na universidade. O goiano, que percorreu diversas regiões do mundo em coberturas de guerras, lançou seu segundo livro e compartilhou suas experiências com a comunidade acadêmica. E ele bateu um papo com a repórter Jonara Raminelli. Com mais de 30 anos de experiência em coberturas de conflito, o escritor e jornalista Lorival Santana lança o livro Minha Guerra contra o Medo. Lorival, seja bem-vindo ao Unisque Notícias. Então, me fala um pouco sobre o seu livro. Muito obrigado, Janara. É um prazer falar com a sua audiência. No meu livro eu conto as histórias das minhas coberturas de guerra e tiro conclusões sobre o funcionamento do medo. Desde muito tempo que eu venho dando palestras sobre coberturas de guerra e a pergunta sempre é essa: mas você não tem medo? Claro que eu tenho. Ah, você gosta de riscos, de adrenalina? Não, não gosto. Então por que você cobre guerras? E eu passei a me perguntar isso: por que eu cubro guerras? Como que eu lido com o medo? E aí eu fui investigando como o medo funciona e percebendo que, na verdade, o medo ele tem uma dinâmica que não depende só das ameaças externas, iminentes, das ameaças reais. Tem muito a ver com o nosso funcionamento interno, com o nosso mundo subjetivo. E, na verdade, as nossas fantasias, o nosso mundo interno, funciona como um fermento do medo. É por isso que existe toda essa ansiedade no mundo, que nem sempre está relacionada com riscos iminentes. Então, na guerra, eu aprendi a separar o risco real, o medo legítimo, o medo que te protege, do medo que, na verdade, te paralisa ou te faz fugir em situações em que você deveria ficar e lidar com a situação, ou te paralisa em situações que você deveria ir embora, que te fazem infeliz, que já não tem nada para dar àquela situação. Em uma entrevista recente, você falou que para cobrir guerra, o jornalista não pode se humanizar. O que isso significa? É verdade, eu descobri isso numa cobertura que não era de guerra, foi no Haiti, no terremoto do Haiti, que estava cheio de corpos espalhados assim pela cidade de Porto Príncipe, e eu estava ouvindo rádio para saber onde tinha sido um novo terremoto, o epicentro de um terremoto colateral. E terminou o noticiário, eu estava fazendo anotações e começou a tocar uma música clássica. E foi aí que eu desliguei o rádio e falei assim: eu não posso ouvir isso, senão eu vou me humanizar. E aí foi que a partir dessa frase que eu comecei também a investigar o meu funcionamento interno. E de fato, no meu caso, eu ligo e desligo uma chave, a chave do repórter. É claro que eu continuo sendo eu quando eu sou repórter, é claro que eu continuo sendo humano, mas não é o que prevalece. Não é o meu funcionamento quando eu estou com os meus filhos, com a minha mulher, com os meus amigos, outras situações em que o lado humano prevalece. Também na Líbia, eu estava em Benghazi quando houve a intervenção da OTAN, a decisão de intervir, que foi uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil se absteve. Eu estava no território controlado pelos rebeldes, que não gostaram nem um pouco dessa atitude do Brasil, então tive problemas ali. E aliás, naquela época me perguntaram assim: vocês não gostam da gente, não se preocupam com a gente? Não, sim, claro. Eles: já sei, o Gaddafi deu dinheiro para o governo de vocês. E eu: não, isso é uma política do governo brasileiro, não interferir nos assuntos externos. Mas anos depois veio um depoimento do então ministro Antônio Palocci de que o Gaddafi tinha sim dado dinheiro para uma campanha do PT. Então eles tinham razão naquele caso. Mas de maneira geral você tem razão. Quer dizer, o Brasil não é como os Estados Unidos ou a Rússia, que tem um papel muito forte, interfere muito nas situações internas dos países, e isso me ajuda sim. Por falar em Brasil, na sua opinião, o Brasil vive um momento de medo? Sem dúvida, eu acho que o medo explica muito o que nós estamos vivendo na política, Talvez na economia o brasileiro tem uma certa timidez para empreender. É claro que o ambiente de negócios é muito difícil no Brasil, mas eu acho que a gente tem um certo medo, sim, de arriscar, de tentar. A gente está sempre em busca de uma proteção de cima, de um Estado paterno. Isso vem desde o gaúcho Getúlio Vargas e talvez de antes até.
mas nós temos muitos medos, o medo da insegurança urbana, que eu acho que é exagerado. É claro que acontecem assaltos, mas faz muito tempo que eu não sou assaltado, nem sequestrado, nunca fui. Quer dizer, acho que a gente vive num estado de tensão, de alarme, que é um pouco desproporcional com a verdadeira situação do país. Isso está nos impedindo de aproveitar a vida. Eu acho que a gente pode ter menos medo, sim, que o mundo não é tão perigoso quanto parece. Lorival, muito obrigada pela sua participação. Jonara Raminelli para o Unisque Notícias. Agora o esporte, mais de 450 ciclistas de todo o estado e de países do Mercosul vão pedalar pelas estradas rurais de Santa Cruz do Sul e região neste domingo. O encontro marca a terceira edição do Desafio de Terra Santa Cruz do Sul, que será dividido entre as categorias mountain bike, com percursos de 60 e 100 km, cicloturismo e modalidade competição de 100 km. A largada do evento será a partir das 7 horas da manhã, aqui na Universidade. Esta edição encerra aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!